Vem comigo, futuro servidor, e vamos agora entender o processo civil e entender o que nós fizemos até agora, tá bom? Iniciemos o nosso curso de processo civil com a seguinte regrinha. Começou com a petição inicial, artigo 319, petição inicial tem que estar tudo ok. A petição inicial, estando tudo ok, marca a audiência de conciliação e mediação, que deve acontecer com prazo de 30 dias de antecedência, marcar no prazo de 30 dias e o réu ser citado em 20 dias, ok? Não teve audiência de conciliação e mediação, contesta, dentro da contestação tem que alegar preliminares do 337 antes de discutir o mérito, lembra disso? Tem que fazer a impugnação específica e existem as exceções, ou posso propor a reconvenção. Esse é o caminho até aqui do processo. Agora você tem que pensar que a petição inicial ela poderia ter sido emendada ou completada em 15 dias, ela poderia ter sido indeferida, ou poderia ter acontecido o julgamento liminarmente improcedente. Tá claro isso para você? Porque se tudo isso não estiver claro, para o seu estudo agora e deixe isso ficar claro, tá bom? A partir do momento que você faz isso, você tem que pensar que depois da contestação e da defesa, vem uma fase chamada providências preliminares e saneamento. O que são essas providências preliminares e saneamento? Providências preliminares e saneamento significa que o juiz vai olhar para o processo e vai verificar se aconteceram 3 coisas. E durante a verificação dessas 3 coisas, ele está saneando o processo. Ele está deixando claro como acontecerá o processo e em que acontecerá o processo. Tá bom? Então olha que interessante. Dessas providências preliminares e do saneamento, o que eu tenho aqui? Eu tenho a seguinte regrinha. O juiz vai olhar, vai observar se não houve incidência dos efeitos da revelia, certo? Então não vou nem ler com você, só vou mostrar as seções. Ó. Ele vai olhar e vai dizer assim, houve a incidência dos efeitos da revelia? Não houve a incidência? Porque se não houve a incidência, a revelia é a ausência de defesa. Agora, os efeitos da revelia é considerar tudo como verdadeiro. Se não houve incidência dos efeitos da revelia, quer dizer, se eu não considero tudo como verdadeiro, eu tenho que pedir para o autor que ele especifique como que ele quer produzir o processo. Quais são as provas? Porque, olha, mesmo o réu não tendo produzido defesa, eu não vou considerar os efeitos da revelia. Então, o que acontece? O réu não contestou, o juiz verificando a inocorrência dos efeitos da revelia, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Então essa é a primeira coisa que ele faz, tá bom? Então são as providências preliminares. Finalizado o prazo da contestação, o juiz toma as providências preliminares previstas nesse capítulo. A primeira providência preliminar é da não incidência dos efeitos da revelia. Não aconteceu a revelia, então autor, traga aos autos tudo aquilo que nós precisamos. Autor, traga para nós tudo aquilo que nós precisamos. Fechou? Maravilha. Agora vem comigo no artigo 349. O 349, ele fala assim, ó, ao réu revel será lista a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Ok? Então, pode o réu revel produzir provas contrapostas a alegações do autor, aquilo que foi alegado pelo autor, desde que ele faça isso de forma representada nos autos. Então, essa é a primeira providência preliminar, da não incidência dos efeitos da revelia. Tá certo? Muito bem. Feitas essas observações, o juiz depois, ele olha para o processo e vai
constatar se teve fato alegado pelo réu, porque o réu fez defesa. Então, o réu, ele alegou fatos impeditivos, ele alegou um fato modificativo, ele alegou um fato extintivo do direito do autor. Em atenção ao princípio do contraditório e ampla defesa, se o réu alegou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, eu tenho que ouvir o autor no prazo de 15 dias. O autor fala, abre-se prazo de 15 dias. O réu alega alguma coisa, falou também, abre-se o prazo de 15 dias. Alex, dê-me um exemplo. Olha só. Vamos pegar um exemplo bem prático, né, para facilitar a sua vida aqui. Eu, Alex, estou cobrando do João a entrega de um quadro, porque eu paguei R$2.000 ao João, certo? Lembra do pedido alternativo? Pedidos com mesma hierarquia e quem escolhe é o devedor. Então eu pedi R$2.000, eu pedi o quadro porque eu paguei R$2.000. E aí na petição inicial eu escrevo assim: Excelência, se João não entregar o quadro, eu quero os meus R$2.000 de volta. Ok? Aí vem João na sua defesa e alega assim: Excelência, eu não entreguei o quadro ao Alex porque o Alex deu um cheque de R$2.000 e esse cheque voltou, um cheque sem fundo. Percebam que o réu alegou um fato que modifica o meu direito, que pode extinguir o meu direito de receber o quadro, e um fato até impeditivo. Perceberam? Epa, que história é essa que o cheque voltou? Abro um prazo para o autor se manifestar. Autor, o réu está falando que o cheque voltou, é verdade isso? E aí o autor vai dizer, não, na realidade o cheque não voltou, eu sustei o cheque. Né? Ou vai ter que falar, não, realmente o cheque voltou, e o juiz vai descer a caneta falando que não é o meu direito, que eu não tenho direito de exigir nada do réu. Então, essa é a segunda situação dentro das providências preliminares. Tá bom? Continuando. Se você entendeu essa regrinha aqui da segunda situação, olhem só o que diz ainda. Na terceira situação, que é a seção 3, o réu pode alegar aquelas matérias do artigo 337. Paixão, o que significa as matérias do artigo 337? Preliminares. Preliminares. Tudo que você aprendeu no 337, que o réu na contestação deve alegar preliminares, está aqui, ó, está gravado. Ele alegou preliminares, ele alegou que houve coisa julgada, ele alegou que houve nulidade de citação, ele alegou incompetência absoluta ou relativa, ele alegou litispendência perepção. Se ele alegou, eu como juiz tenho que ouvir a outra parte também. Ó, o réu está falando aqui que tem coisa julgada. O réu está dizendo aqui que houve litispendência, que há litispendência. Então eu abro o prazo permitindo-lhe a produção de provas, ok? E essa produção de provas acontecerá no prazo de 15 dias. É essa a ideia central aqui, tá certo? Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Então, se houver um vício sanável, se existir irregularidades, eu abro um prazo para automaticamente sanar esse vício pelo prazo nunca superior a 30 dias. Tá certo? Essas são as providências preliminares. Então, olhem só. O que são providências preliminares? O juiz vai verificar da não incidência dos efeitos da revelia, do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e ele vai analisar as alegações do réu. Isso são providências preliminares. Finalizado isso, você entra numa outra etapa, que é o julgamento conforme o estado do processo, que a gente vê no próximo vídeo. Valeu!